Olá, boa noite. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, mais um podcast. Vocês devem estar se perguntando o que eu e a Nayara estamos fazendo aqui. A gente também está se perguntando ainda. Realmente. Vai ser uma noite agradável, um bate-papo, espero que top. Estamos aqui hoje intermediando algumas perguntas de adolescentes. Então, às vezes, de adolescentes e também às vezes até nossa, né? Até a gente adulta, às vezes são perguntas que a gente tem sempre dúvidas, né? E sobrou pra quem responder. Perguntar é fácil, responder que é difícil. Lá é o pastor Maurício. Nós também não sabemos o que estamos fazendo aqui. Já sabe o que isso vai dar, né? Alguma coisa sai, né? Nossos adolescentes perguntaram e hoje está aqui os pastores estão com a missão de responder alguns questionamentos que eles fizeram a nós. Que dificuldade, hein? Meu Deus. Por isso que a gente tá aqui, né? Porque, tipo assim, tem muita coisa que a gente não sabe, mas vai ver com os pastores. Aí, chegou esse Vocês momento. esperam isso, né? Claro! Vamos ver se a gente não fala que não sabe. Mas não sabe falar com o pastor, hein? Então, a gente não sabe, ó, nos livros dos adolescentes vai estudar. Tá certo. É isso aí. Faz a primeira pergunta. Então vamos lá. O primeiro questionamento, pastores. Como provar a existência de Deus pela ciência? Tem. E a perguntinha. Pra já isso tinha que ser perguntado para um cientista, né? Exatamente o que ele acha. Né? Como provar isso? Então, humanamente, qual a melhor resposta para dar para uma pessoa que diz que Deus não existe? Exatamente, né? Bom, pela ciência, digamos assim, esses dias eu ouvi um cara falando sobre a teoria do Big Bang, lá, não é? E basicamente eu cheguei à conclusão que eles não sabem de nada, porque ele me falou assim, ó, no início existia uma partícula que era menor do que o átomo e que de repente aquilo explodiu e formou o universo, ou seja, uma partícula menor que o átomo explodiu e formou todo o universo e que o universo continua em expansão. Daí ele disse, bom, nós ainda não sabemos como surgiu a partícula. Ou seja, não resolveu nada. basicamente não conseguiu resolver muita coisa. Isso aí. Bom, e no Big Bang eles dizem que foi quando se formou o tempo, o espaço e a matéria, que tem tudo isso, né? E eu ouvi não lembro quem foi, mas alguém falar sobre isso, porque alguém para formar o tempo, imagina, não havia tempo, não existia. Então, alguém para formar o tempo tem que ser alguém atemporal, que não tem tempo, né? Alguém para formar o espaço tem que ser o quê? Infinito, para poder formar o espaço. Alguém para formar a matéria tem que ser o quê? Não pode ser matéria, tem que ser imaterial, não é? Gente, que fantástico. Então, se a gente for pensar sobre isso, é Deus. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus não é matéria. E além disso, ele dizia uma coisa muito interessante sobre isso, porque ele dizia que alguém para formar tudo, né? Vamos supor que o Big Bang fosse uma verdade, mas para formar aquilo tudo, a pessoa tinha que ter a capacidade de decisão, de fazer, porque decidir, não, eu vou formar isso. Ou seja, tem que ser um ser, não pode ser uma coisa. Então, eu creio que seria uma das formas de explicar que Deus criou tudo. Não sei mais o que. Exatamente. Depois a complexidade da própria criação. Né? Com certeza. A complexidade, por exemplo, não é preciso nem ir muito longe. Basta a gente pensar no cérebro humano, né? A sua complexidade, os seus detalhes, a sua composição. Só um ser superior, né? Capaz de criar algo tão extraordinário que a própria ciência ainda não compreende. A ciência ainda não compreende, por exemplo, sequer o olho humano, que é uma coisa simplesmente extraordinária, com milhares e milhares de pequenas células, de pequenos detalhes que faz com que uma pessoa possa olhar, possa ver as cores, possa, por exemplo, fazer números, fazer contas, os olhos veem, já começa a ter aquela reação de
que o cérebro comanda de fazer uma conta, de ver uma cor, de definir uma coisa, só um ser superior, né? E alguém disse que a vida só pode existir a partir de outra vida. E se for ver vida, quem tem vida para criar outra vida, só Deus que está como o Mael falou, eterno, que é uma vida eterna. Só uma vida pode dar origem a outra vida. Mas então a prova disso é exatamente essa vida. E eu acho que uma das maiores provas, não sei se o pastor Noel concorda comigo, sobre a existência de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Jesus, ele veio a esse mundo de uma forma milagrosa. Não foi uma relação entre um homem e uma mulher, no caso do seu Zé e a Dona Maria, mas foi uma obra do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e Jesus então entra na humanidade. Está comprovado cientificamente a existência de Jesus, estão comprovados cientificamente os milagres realizados por Jesus, está comprovado cientificamente que ele morreu, que ele ressuscitou, quer aceitem ou não, está comprovado. Então o próprio Jesus, ele é talvez a prova mais profunda assim, e humana até, né? Sim, claro. Sobre a existência de Deus. Eu acho que sim, Jesus você foi muito... É algo sobrenatural, né? A perfeição de tudo, não tem como você... É tudo tão perfeito que não cabe falar que foi uma explosão. Explosão costuma destruir, não tem como. Gente. E uma coisa interessante que eu estava falando da complexidade é que existem médicos e cientistas, existem vários, não são todos obviamente, mas existem vários que, ao descobrirem a complexidade do corpo humano, a complexidade de tudo, do universo, de tudo, no fim acabam por acreditar não em Deus, eles não acreditam em Deus, mas eles dizem que tem que haver algo superior que criou tudo. Ou seja, eles mesmos chegam. E uma coisa muito interessante, a última coisa, eu sou fã de ciência, eu poderia ficar a noite toda falando, o resto das perguntas eu deixo para a Mas eu tenho um ser pequenininho que é um besouro bombardeiro, que se chama, ok? E existe no mundo todo, tirando nas Antártidas, não sei o que, existe. E ele, dentro dele, tem 2 reservatórios separados com 2 líquidos. Eu não sei quais são agora, não me perguntem. Depois pesquisem lá, besouro bombardeiro, que vocês vão ver. E esses líquidos, quando se misturam, explodem e causam uma explosão. E faz fumaça. Então, esse besouro, a característica dele é que ele joga uma fumaça muito quente, um líquido muito quente, que queima. As pessoas, tem várias pessoas no Brasil, teve uma infestação de besouro e várias pessoas ficaram queimadas. Mas então, como é que... Por exemplo, a teoria da evolução natural, que os seres foram evoluindo. Como é que evoluíram esse ser que tem 2 compartimentos separados em que os líquidos misturados e juntamente com o catalisador que tem lá, eles explodem? Então, como é que foi a seleção natural? Tiveram que explodir 500 mil até que um foi selecionado que não explodiu e avançou. Não tem sentido. Ou seja, esse ser, o besouro bombardeiro, é uma prova infalível de que tem que ter sido criado, porque é impossível ter havido uma evolução para chegar nisso, porque são 2 compartimentos separados para depois formar aquele líquido que queima. Então, assim, eu falava mais alguns casos aqui, mas é muito interessante. Se nós formos pensar assim, a natureza está cheia de coisas que demonstram que é. E a própria ciência não consegue provar a evolução. A ciência chega num momento em que ela se perde numa coisa que se chama elo perdido, né? Que é a ligação entre o início e aquilo que o ser humano é hoje, né? Então, a ciência ainda não conseguiu provar isso de forma nenhuma, e nunca vai conseguir, porque o que está perdido, o que nunca existiu, nunca será achado. Inclusive, a seleção natural vem de Darwin, não é? E Darwin, não sei se isso é verdade, se não é, mas em vários escritos aparece como Darwin no fim da vida dizendo que Deus realmente tem que ter criado as coisas. Ou seja, ele que criou a teoria da evolução natural, mas no final ele disse, não, é complexo demais para poder ser só seleção natural. E esse cientista, um cientista francês, né, o Louis Pasteur, ele é que disse exatamente isso, toda a vida provém da vida, ou seja, provém de Deus, não de outra coisa, de lá que vem a vida. Aliás, quando Deus cria o homem, o que ele faz? Ele sopra a vida sobre o homem. A palavra que aparece lá é
ruach no hebraico, que é o fôlego de vida, né? Então, quando Deus sopra sobre o homem, ele sopra vida sobre o homem. E a Bíblia diz assim, o homem é feito alma vivente a partir daí. A existência humana, o começo humano vem de Deus, o sopro de Deus sobre um barro, sobre um boneco de barro, e ele é feito essa alma vivente. A criação das coisas, Deus quando criou, ele disse, haja. Esse haja de Deus é o verbo, é o próprio Jesus em ação, através da boca de Deus, fazendo existir as coisas, né? Haja luz, por exemplo, haja uma expansão seca. E Jesus é esse verbo que João fala, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio, e tudo aquilo que se fez foi por intermédio dele. Sabe, todas as coisas. Aí, um pouquinho nessa linha ainda, uma outra pergunta. Então, como que seria uma melhor resposta quando eu for confrontado sobre Deus existe? Agora os adolescentes nessa fase, entre os 12 e 17 anos, né? Eles são confrontados dentro das escolas, né? E eles ficam com dúvida, apesar de terem isso dentro deles, que Muitas vezes saber como que eu passo para alguém. Deus não existe. Como que eu vou falar? Ele existe. Exatamente. Qual que é a melhor resposta que um adolescente, ao ser confrontado por um professor, né? Pode ser confrontado, ou até mesmo por um colega, né? Qual é a melhor resposta que poderia ser dada? É claro que existe. Você não sabe, tá atrasado. Deus existe sim, ele vai embora. Eu não acredito. O problema é seu. Bom, aqui falando aqui, o clássico dos clássicos, quando a gente fala sobre isso, a resposta tem todo mundo vai dar essa resposta que eu falei agora. Alguém viu o vento? Ninguém vê o vento, né? Todo mundo ia dar. Tá vendo? Eu falei isso pra vocês. Alguém vê, sei lá, o que mais? Alguém vê o frio? Alguém vê o calor? Não vê, não dá pra ver, mas a gente sente. Então, é uma experiência. Lá está, você falou que muitos adolescentes sabem que Deus existe, mas não conseguem explicar. Mas é isso, eles sabem porque experimentaram. Essa é uma das vertentes. Deus, ele é um Deus de todos. Deus, ele está presente em todo o universo, mas ele só está presente na vida de quem o recebe. Ele está em todo lugar, em todo o universo. Deus está em toda parte, mas ele só habita em quem o recebe. Por isso, a existência de Deus é uma coisa muito... tem a ver com a experiência das pessoas com Deus. É igual você ter uma laranja na mão assim e eu te perguntar, essa laranja é doce ou é azeda? Você vai dizer, não experimentei, não comi, não sei. Então você tem que experimentar. Então a existência de Deus, ela não adianta a gente estar aqui dizendo, Deus existe, o outro diz lá, não, Deus não existe. Então mas você prova. Agora, a pergunta do meu caso é, prove o contrário. Prove a não existência de Deus de alguma forma, não tem jeito. É muito sentir, na verdade. E a pessoa não vai conseguir argumentar a não existência de Deus, e todo argumento que ele utilizar vai levá-lo para contrariar, às vezes, a própria ciência, contrariar a própria a lei da natureza, né, acerca da existência de Deus. Então, não há. Então, eu acho que a melhor forma da pessoa dizer é que tem que se experimentar Deus, tem que se viver Deus, né? Deus faz morada dentro de nós e nós o sentimos, como foi dito. A gente não vê o vento, mas sente o vento. A gente vê o que ele faz, né? A gente vê ele chacoalhar as coisas. Exatamente, ele se mover. Então acho que é fantástico. Ninguém está vendo Deus, mas nós podemos senti-lo, experimentá-lo na nossa vida, não é? No nosso coração. Até porque é uma questão de fé. E fé é a certeza daquilo que você não está vendo, né? E alguém diz, mas eu queria tocar Deus, apalpar Deus. É por isso
que hoje em dia existem ídolos. As pessoas têm tanta necessidade de tocar em Deus, de apalpar Deus, de receber, né? Que ele acaba criando Deus para si. Essa é a necessidade. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, deve acreditar que Ele existe. Então, é uma questão de fé, de experiência, de toque, de vivência. E isso, meus amigos, é uma questão muito de experimentar Deus, você e Deus. Tem que chamar, fazer o convite para a pessoa. Se você não acredita, prova. Bora lá, exatamente. Prova dele. Exatamente. E algo até mesmo ligado com a existência dele, com a ciência, é o nosso calendário. Nosso calendário até hoje, ele é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, como que o cara não acredita? Mas no calendário tem antes e depois de Cristo. Então, se eu acredito que tem antes, é porque teve. Teve, né? Mas é interessante isso de Deus. E também tá pegando ainda, vou voltar, vou sempre para a ciência. Tem coisas na ciência que a gente consegue provar, claramente 2 mais 2 são 4, não tem outra forma e a gente consegue contar, não é? Só que tem coisas na ciência que nós acreditamos, só que não conseguimos provar a 100%. Existem coisas que não dá para experimentar. Assim, por exemplo, o universo tem quase infinito, mas ninguém sabe o que está. A gente consegue observar as galáxias, mas a gente não consegue ir lá. Então, a gente imagina o que tem lá pelas observações que fazemos e não conseguimos provar. Então, imagina Deus, se Deus tão grandioso, o criador de tudo, como nós acreditamos, fosse algo que nós simplesmente conseguíssemos provar no dia a dia. Deus estaria se diminuindo, não é? Deus é maior que o universo. Então é isso, a gente não consegue provar de uma forma de chegar aqui, tá aqui, Deus está aqui. A gente juntou 2 líquidos e Deus apareceu. A gente não consegue, mas é porque Deus é tão grande, tão me falta a palavra assim, mensurável assim, que não é possível provar pelos meios normais, da mesma forma que a ciência não consegue provar várias coisas, mas sabe que são, não é? Então é isso. E eu concordo plenamente com o pastor Maurício, é uma coisa que a gente tem que viver. Diz que Deus é tão grande que Ele preenche todo o universo, mas Ele é tão pequeno que Ele cabe dentro do coração. Então, você quer experimentar... Acho que eu... Não, mas é na questão da grandeza de Deus, mas também da experiência que se pode ter com Deus. Ele é tão grande e ele preenche todo o universo, mas é tão acessível que você pode conhecê-lo trazendo para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Essa é a melhor forma de você não só provar a existência de Deus, mas conhecê-lo. Exatamente. Uma das questões levantadas, até o Léo chegou a comentar em uma das falas agora dele, Deus é eterno ou é infinito? Foi uma das questões levantadas. Claro. Deus, ele é tanto eterno como infinito. Certo. Ele é eterno na sua existência e é infinito no seu poder. Em termos de existência, ele sempre existiu. Isso fala da eternidade de Deus lá. E em termos de infinitude, ele é infinito no seu poder, na sua grandeza, na sua autoridade. A autoridade de Deus, o poder de Deus não tem limites, né? Então ele é tanto como infinito. A sua eternidade leva-o a essa dimensão que nós não conseguimos atingir também, o ser infinito também, mas o ser infinito mostra aquilo que ele realiza, ou seja, o seu poder de criar as coisas, a sua autoridade de realizar as coisas segundo a sua vontade. Então isso fala de que ele é infinito. É isso mesmo. E como te falo, né? Só uma pessoa eterna poderia criar o tempo como nós temos, né? Então só alguém que é eterno. Agora, claro, se perguntar, a nossa mente alcança isso? Não alcança. Deus nunca nasceu, Deus nunca vai morrer. E se a gente for pensar nisso, a gente dá em doido. Mas são coisas que a gente vai entender o quê? Quando a gente tiver um dia com ele, né, Glória? E a gente vai conseguir entender plenamente o que é isso.
Mas uma coisa, ele é eterno, ele é infinito, e como você falou, infinito no seu poder, ele é infinito, também como eu tinha falado, Deus está em todo lugar, ele é o presente, então ele é infinito, ele está em todo lugar, não existe para ele um espaço, ele está em todo lugar, Deus é infinito, eu acredito assim, então as duas coisas. E uma das outras questões, que nessa parte de bagunçar a cabeça um pouquinho, eles colocaram assim, como que é possível existir 3 pessoas numa só? Pai, Filho e Espírito Santo. É igual besouro explosivo. É o besouro para todo lado. Besouro que os 2 líquidos se juntam. Aquela coisa e tal, 3 não sobem. Que loucura. Olha, pode falar. Vai lá, força. Olha, eu ouvia também, eu acho que foi o pastor Rodrigo Silva, se não tenho erro, falar sobre uma coisa muito interessante. Não sei se foi ele, se não foi ele, mas ele dizia que o tempo existe o quê? Passado, presente, futuro. São 3, mas continua sendo tempo, não é? Então, ele dizia, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Somos 3, mas continuamos sendo nós. Continuamos só. O espaço é o quê? Comprimento, largura ou profundidade. São 3, mas continua sendo espaço. Então tem várias coisas. Ele falava mais algumas coisas. Daqui a pouco, se eu lembrar, já falo. Não, na própria criação do homem, na própria criação, quando Deus vai criar, Deus utiliza a palavra no plural. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não disse, eu vou fazer, né? Ele disse, façamos. Ou seja, Ele não estava sozinho. Então, façamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque o homem é um ser trino também. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Não é? Então, essa triunidade humana que o Nael falou é exatamente aquilo que mostra. O homem é um ser trino, mas é um ser só. Certo? Você não olha para mim e vê aqui um corpo, um espíritozinho agarrado nele e uma alma. Mas a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, a Bíblia diz sobre a palavra de Deus que ela penetra o mais profundo até a divisão da alma e do espírito, não é? Então, e aí mais uma prova, só quem criou e estabeleceu no ser como o ser humano e nessa triunidade é capaz de dividir essas partes, corpo, alma e espírito, né? A Bíblia fala que o corpo volta à terra, o espírito volta para Deus. Então é assim, a existência de Deus nessa triunidade acontece também no testemunho de cada um. Por exemplo, Deus dá testemunho de Jesus. Este é meu filho amado, a ele escutai. Jesus dá testemunho de Deus dizendo assim, eu não faço nada que não seja a vontade do meu Pai. Mas Jesus dá testemunho do Espírito Santo quando ele diz assim, eu vou para o Pai. Se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo. Ok? E o Espírito Santo hoje, através da igreja, dá testemunho de Jesus. Então, ambos, e a unidade entre eles é tão grande, tão tremenda, que nós não temos isso, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas existem esses episódios, esses acontecimentos, essas coisas que mostram a existência Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo numa só pessoa. É isso mesmo. Eu lembrei, não foi o Rodrigo Silva, não. Foi um estudioso lá que ele falava que a natureza demonstrava a trindade de Deus e estava falando dos 3, do que eu falei aí, não é? Além de tudo que o pastor Maurício falou, da palavra, tudo isso, mas uma forma de a gente entender em coisas práticas no dia a dia como existem 3 também. Por exemplo, a música é feita de melodia, harmonia, ritmo. São 3 coisas que é feito. O básico da matéria é o quê? O átomo. O átomo é feito de eletrões, protões, neutrões. Tipo assim, o estado da matéria. O estado da matéria. Os estados básicos da matéria. Existem outros, mas os estados básicos da matéria é o quê? Sólido, líquido, gasoso. Mas continua, por exemplo, uma água. A água pode estar congelada, pode ser gelo, pode estar no estado líquido, pode estar no estado gasoso, mas continua sendo o quê? Água.
Então, Deus são três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas continua sendo Deus, continuam sendo três. Quando a gente pensa na natureza, tá cheio de coisas que são três. Eu achei muito interessante essa pessoa que eu ouvi, que eu não lembro o nome, depois se eu lembrar eu coloco nos comentários lá, porque é muito interessante ele falar como a natureza demonstra Deus em tudo, assim. Ficou bem. Bem esclarecido, agora você bem dúvidas, pelo amor de Deus. Faça o que se tiver dúvidas. Faça pergunta. Com certeza. E já fica, olha, você que está em casa assistindo, deixa aí nos comentários se vocês têm alguma questão ainda que não ficou esclarecida, que eu acho que é um pouquinho impossível, mas pronto, se tiver mesmo assim, deixe nos comentários que daqui a uns tempo, os pastores... O Diogo O Diogo e a Nayara, vamos ao contrário, a gente pergunta para ela. poderão esclarecer essas questões. Olha, deixa aí nos comentários, tá bem? Agora, É isso aí. ainda em algumas perguntas, vamos polemizar um pouquinho mais agora. Vamos pôr fogo no parquinho. no parquinho. Isso aí. Então a gente... A gente tem visto hoje muito a respeito, inclusive, de sexualidade, e nesse meio, infelizmente, é algo que tá cada muito normal. Certo. Hoje, pronto, a gente vê por eles que as pessoas estão achando que é normal, dois iguais são normal, homem e mulher e tudo mais. E uma pergunta que fizeram pra gente, né, foi fazer parte de uma comunidade LGBT. Agora tem um monte de letra, né? Mais A, B, C, alfabeto. Ou ter amigos. Ou ter amigos. Que pertencem à comunidade também. É sempre um assunto polêmico isso, porque é sempre algo que, pra gente, como cristão, a gente tem nosso posicionamento, mas pro mundo ainda é muito polêmico e muito vitimizado, vamos dizer É assim. pecado ou não é pecado? Pastor, responde aí. Responde, você olhou para mim. Fazer parte pastor, da vai comunidade, né? Fazer parte da comunidade ou ter amigos que pertencem. Bom, vamos começar pelo fim. Ter amigos, eu não vejo problema nenhum. A pessoa se relacionar, ter amigos. Nós estamos nesse mundo, ainda não fomos para o céu. Não há problema nenhum. Aliás, Jesus, ele se sentava com toda a gente, ele comia com toda a gente. Ele convivia com toda a gente, mesmo aqueles que eram os improváveis, que mais ninguém queria estar com eles, Jesus queria. Então, eu não vejo nenhum problema em ter amigos, em conversar, em sentar junto, em tomar a sua refeição, em sair junto, etc. Pelo contrário até, né? É importante ter os amigos, porque se nós queremos levar Jesus, a gente vai levar como? Vai levar a Você pode distância, excluir, né? você Por não pode Wi-Fi, excluir. né? Por Wi-Fi. Você aí, eu te mando Jesus por Wi-Fi. Não, isso aí. Pertencer, jamais. Pertencer, jamais. Porque nós não podemos ferir, e aqui eu deixo bem claro para vocês, princípios das Escrituras. Veja bem, princípios são coisas que jamais serão mudados, jamais podem ser mudados. A Bíblia deixa claramente a separação, a divisão. E eu estava lendo ainda essa semana, a propósito de leitura diária da Bíblia, a Bíblia diz assim: uma mulher não se deita com outra mulher. Um homem não se deita com outro homem, porque E que importante que você está falando. Fala direto pro pessoal ali para eles entenderem. Então lá, uma mulher não se deita sexualmente, maritalmente com outra mulher. Um homem não se deita maritalmente com outro homem. Não há sexo entre dois homens, entre duas mulheres. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia chama? Abominável. Cheira mal diante de Deus. Não agrada a Deus. Pelo contrário, atrai as maiores misérias, os maiores fracassos, as maiores destruições para a nossa sociedade. Vocês podem notar o seguinte: o centro da tentativa de destruição de Satanás é a família. A família é o alvo principal. E tudo isso faz com que família deixe de ser família. Família criada por Deus, estabelecida por Deus. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne, e a partir daí sim você tem uma família. Não pode ter reprodução sem uma família de homem e mulher, né? Como é que vai ter? Tem jeito, dois igual não reproduz. Não há mesmo. E o mais sério de tudo isso é que isso não só gera
não é abominação aos olhos de Deus, mas como atrai consequências terríveis. Nós temos um exemplo na Bíblia que é Sodoma e Gomorra. É por isso que essa atitude homossexual ela é chamada de sodomia. Esse comportamento é sodomia. E a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra ela enojou o coração de Deus. O povo daquela cidade queria ter sexo com os anjos, certo? Então, aquilo a abominação subiu aos olhos de Deus. Então, Ló ainda quis oferecer as filhas e eles não queriam saber. Tal era a abominação que desprezavam completamente por virgens, porque queriam ter, que é outra história que também, mas não vamos por esse lado, mas dar as filhas para assim, mas só estou dizendo, também, né? Tal era a abominação que eles só queriam ter com os anjos, com homem estavam lá, e eram idosos e jovens, todo mundo lá. Olha a abominação daquela cidade. Da casa de Ló, para poder... Literalmente, isso é querer destruir a figura de família que a gente tem na Bíblia, né? Que a gente tem como cristão. Né? Completamente, e não é só o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia fala claramente que é abominável diante do Senhor. Homem com homem, mulher com mulher. Então Deus criou a mulher e o homem para se completarem. Essa natureza é inconfundível de forma nenhuma. E claro que daqui para frente vocês vão ver muito mais ainda e mais claro ainda na nossa sociedade, porque é bíblico, esse comportamento vai surgir. A igreja, nós, comunidade cristã renovada, nós aqui, eu acredito que a maior parte das igrejas, nós defendemos as Escrituras, nós não aceitamos, como condenamos. Agora, amamos as pessoas. Nós amamos as pessoas, nós amamos a mulher que está enfrentando esse comportamento de lesbianismo, o homossexualismo, seja de que nível for. Nós amamos as pessoas, queremos que essas pessoas conheçam Jesus, tenham Jesus no seu coração. Agora, abominamos o pecado. E é pecado esse comportamento. É isso mesmo, é pecado. Concordo plenamente e nisso aí são princípios inegociáveis da Bíblia. Que nós não podemos... Que às vezes os textos pegados sem o contexto... pode dar asa para muita coisa. E hoje existem igrejas homossexuais que usam a Bíblia como pretexto, mas tudo fora do contexto. Né? Mas realmente é pecado. Agora sim, nós amamos as pessoas, né? E todos são bem-vindos aqui como estão. Ninguém tem que mudar para chegar na igreja. Agora, chegando na igreja tem que ter uma experiência com Jesus. E Jesus transforma as nossas vidas, ou seja, pelo que nós vemos pela palavra de Deus, Deus não aprova isso, né? Então, quando nós temos uma experiência real com Cristo, com Jesus, lá nós dissemos como é que nós podemos crer em Deus, experimentando. Então, como é que nós podemos saber se isso é errado dentro de nós? Tendo um encontro com Jesus, porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós vamos como estamos, mas não saímos como estamos, porque Jesus, ele transforma a nossa vida e é ele que traz convicção. Por isso, por mais que a gente fale aqui, e a gente tem que falar e tem que ser claro, e gostei muito da palavra do pastor Maurício, é pecado, acabou. Mas Jesus vai fazer a obra na vida da pessoa. Vem como está, mas eu garanto que se o encontro for real com Jesus, não vai sair do mesmo. Não tem como quando você se encontra com Jesus, não tem como você sair da mesma forma. Isso mesmo. Ele nos impacta de uma forma tão assim, especial, tão maravilhosa, que não tem como ficar da mesma forma que a gente ia. Desculpa, Nayara, e essa questão de vir, de fazer parte, é uma realidade, porque quando nós experimentamos Jesus, tudo pode mudar na nossa vida. Normalmente, não estou aqui generalizando, normalmente as pessoas que passam por essa situação, que vivem uma vida homossexual dessa forma, seja dentro desses princípios do LGBT ou seja qual for, são pessoas que tiveram problemas, traumas, abusos, comportamentos negativos dentro de casa, acesso a coisas negativas. Ausência de figura de pai e de mãe. Exatamente. Tudo isso pode levar a pessoa a achar que eu sou. Você não é coisa nenhuma.
você é filho de Deus e Deus te ama e quer transformar do seu coração a sua vida de uma forma especial. Agora, a nossa meninada, os nossos adolescentes, amem essas pessoas. Lá na escola, não despreze essas pessoas, não olhe com indiferença para essas pessoas de jeito nenhum. Você deve amar, abençoar. Agora, há uma diferença entre amar, abençoar, conviver em concordar, aceitar e fazer parte. Isso é diferente. É o que a gente até costumou comentar com eles. Como o pastor falou, a gente tem que amar, a gente tem que ser... É igual a gente falou que aqui a gente recebe, claro, com certeza. Porque para Deus eu acho que não tem diferença, porque é um pecado. Assim como viciado, como qualquer outro, é um pecado. Perfeito. A gente não vai se afastar do pecador, mas a gente não vai praticar o pecado com ele. E assim, pode continuar. É o que a gente costuma comentar com eles, né? Que, tipo, às vezes a gente, ainda mais nessa fase da adolescência, a gente sabe que é errado, mas a gente, às vezes, até faz algum pecado, alguma coisa pra não desagradar algum amigo, não desagradar algum colega. E foi o que a gente costuma falar. É a aprovação do outro, né? Algumas vezes é o querer experimentar para ter a aprovação. E daí é aquilo que o Léo falou, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, isso vai nos incomodar. A gente automaticamente não vai querer fazer aquilo. E não adianta a gente querer, às vezes, fazer, a gente sabe que tá errado, mas faz, tipo, pra agradar meu colega. Não tem como a gente ser amigo dos dois. Então, falar pra ele que não tem como a gente ser amigo do mundo e amigo de Deus, né? É interessante o que você falou, é também separar o pecado do pecador, porque isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, estamos falando especificamente do caso do homossexual, LGBT, pronto, são mais coisas do que homossexuais, mas estamos falando desse caso. A gente não concorda com o pecado, mas a gente é um pecador, como a gente tem falado sempre. Na minha opinião, nós como cristãos devemos ser os melhores amigos de todos, na igreja e fora. Ou seja, eu não vejo assim, então, porque o misturar com o mundo eu não creio que está a ver com amizade. Não tem a ver tanto com a amizade, tem a ver com nós... Como é que fala lá em Salmos 1? Nós estamos na roda dos escarnecedores, mas nós fazemos parte e nós começamos a ser os escarnecedores. Ou seja, então, nós não podemos misturar a ponto de nós fazermos isso, mas nós devemos ser os amigos o quê? Quando o nosso amigo homossexual, por exemplo, tem algum problema, ele vai falar com quem? Comigo, porque ele me diz assim, eu sou de confiança. Esse meu amigo, ele é de confiança, não vai contar para ninguém, vai me tratar com amor. Vocês entendem? Isso aí é o amor de Cristo manifesto na vida da pessoa. E isso transforma. Porque o amor de Cristo na pessoa transforma. E nós somos a extensão de Cristo. Exatamente. Cristo é o cabeça, nós somos o quê? O corpo. Então nós somos a extensão de Cristo aqui na Terra. Então nós devemos sim ser os melhores amigos de todos, independentemente da sua posição sexual. Devemos ser os melhores amigos, mas não ser influenciados, claro, né? Sermos nós uma influência positiva de amor na vida deles. Se isso fosse uma coisa absolutamente normal, não teriam eles as necessidades ou a necessidade de querer obrigar as outras pessoas que não fazem parte desse mundo a aceitar. Vocês têm, seria absolutamente normal. Só essa tentativa de que vocês têm que aceitar e querer fazer engolir isso aí, nós somos assim. Parece que nós já somos os diferentes. Somos os anormais. Isso é uma prova de que realmente há um problema aí, há algo que não está certo, não é natural. A Bíblia diz que é o contrário da natureza. E tudo que é contrário da natureza, por exemplo, o relacionamento entre dois homens é o contrário da natureza. O que é o contrário da natureza vai produzir o quê? Vai produzir problema, tempestade. Porque, por exemplo, hoje nós temos os problemas do aquecimento global. Né? Não tem nada a ver, mas tem. O aquecimento global, e está quente o negócio, dá cada vez mais. Tem a ver com o quê? Com as ações contrárias ao processamento normal da natureza. Tudo que é contrário à natureza gera problemas, gera conflitos, gera coisas que são absolutamente anormais. E isso é contrário da natureza. O que é a natureza humana? É um homem, é uma mulher, que se reproduzem, cresçam, multipliquem-se, que se reproduzem.
Isso acontece entre o homem e a mulher, entre o macho e fêmea. É isso, sabe? E Deus fez a natureza perfeita, porque tudo encaixa certo. Não, eu tô falando de uma forma, a Nayara olhou pra mim com a cara. Mas encaixa como? Macho e fêmea, não tem outro jeito de encaixar, né? Que lá atrás não é pra encaixar nada. Desculpa ter falado isso, mas sendo muito claro, sendo muito claro, Deus criou a natureza. Agora é assim, eu vou puxar alguma coisa da ciência no meio da coisa, porque eu sou fã de ciência. Do mesmo jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, eu não sei se nós vamos durar muito mais tempo antes de Jesus vir arrebatar a igreja, porque o negócio está indo descambando. E falando da ciência que eu ia falar, hoje em dia tem estudos feitos e eles estão conseguindo fazer isso em animais, em que eles pegam na célula de uma pessoa, no caso estão fazendo em animais, mas pegam na célula de um macho, e eles conseguem trazer a célula para o seu estado original, que se chama células estaminais. Quando começa a formar o corpo humano, são células estaminais, uma se diferencia em músculo cardíaco, músculo do braço, em órgão, em células, e as células vão se diferenciando e formam o bebê, não é? Essas células, então eles estão conseguindo pegar em células de macho e evoluir, ou seja, ao contrário, transformar numa célula estaminal, e essa célula estaminal dá origem a um óvulo. Depois, ou seja, um homem pode produzir um óvulo e uma mulher pode produzir com o seu DNA um espermatozoide. Ou seja, hoje em dia, para vocês verem como está, se Jesus não vier logo, não sei onde vai acabar. Porque hoje em dia, então, aquilo que eu estava falando, que 2 homens ou 2 mulheres não podem ter filho, na verdade, 2 homens realmente não podem, mas 2 mulheres já podem. Há 2 mulheres hoje em dia, claro, isso está em estado experimental, mas em poucos anos vai ser aprovado com certeza. Em poucos anos, 2 mulheres podem ter filhos sem depender de um homem. Isso para mim é de uma coisa assim, se Jesus não voltar, eu não sei onde a humanidade vai parar. A gente pode orar para esse teste não dar certo, né? Não, e o mais sério é o seguinte, a nossa sociedade, ela está de uma tal forma que surge um problema. Um problema, por exemplo, como a eutanásia, o aborto e tal. E as pessoas têm, o ser humano, quer queira, quer não, tem consciência de que está errado. Não adianta a pessoa dizer, não, tem consciência. Lá dentro do coração você sabe que está errado, sabe que não é de Deus, sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Só que quando nós não conseguimos lidar com uma coisa, nós legalizamos para poder ficarmos descansados na consciência. Tipo, na lei tá legal. Tá legal na lei, então vamos embora, não é? Então, isso que lá eu tenho dito é verdade. Cada vez mais nós vamos ver a legalização de coisas que são terrorismo emocional, terrorismo social, que são coisas cujo objetivo lá está destruir a célula máter da sociedade, que é a família. E esse legalismo é muito interessante, porque há uns anos falar de divórcio era assim uma coisa que ninguém falava, mas ninguém conseguia resolver. O que acontece? Legaliza. Hoje em dia divórcio é não sei o quê. Aborto, nem pensar, não podia, mas não consegue resolver, porque as mulheres continuam abortando. O que faz? Legaliza. E eutanásia? Eutanásia, a pessoa se matar não tem sentido, não consegue legalizar, não consegue resolver. O que faz? Legaliza. Eu fico pasmado, por exemplo, a pedofilia. Hoje em dia, para mim, um cara pedófilo que abusou de uma criança, que estragou a vida de uma criança, devia ser condenado a pena de morte ou prisão perpétua. Vocês sabem que a pena às vezes é menos de 10 anos para um abusador. Ou seja, eu não me admiro nada daqui a uns anos não consegue resolver. Mas já estão querendo legalizar. Olha aí, já tem muito assunto falando que é uma opção é uma opção dele, assim como a pessoa tem atração por homem ou por mulher, ele pode ter por criança. Sim, então. Por isso é isso que o pastor Maurício está falando, ou seja, tudo que não consegue resolver, legaliza, e por isso nessa área que nós estamos falando também vai, legaliza tudo, já que a gente não consegue resolver, então deixa o pessoal à vontade, deixa casar, então é assim, são daquelas coisas que só Jesus na causa. Volta Jesus. E a igreja tem que ter uma postura aí. Exatamente. E aí não há negociação também. A gente cristão é muito taxado como, para deixar claro ainda sobre a questão do LGBT, como homofóbicos. Vocês são homofóbicos. Não, é separando, igual a gente falou, é amar o pecador, mas não pecado. Pronto.
Não isso aí. tem nada a É isso aí. ver. Minha, eu te amo. Não há argumento. Amo o aí. que eu faço? Não, acabou. Pode haver grito, mas não há argumento. Exatamente. Vai lá, Diogo. A sua próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta? Faz aí. Vamos lá. Então vamos lá. Essa aí foi um questionamento levantado pelo senhor Diogo. Não foi uma das nossas questões aqui, mas pronto. não, Porque eu tenho certeza que também, e na minha época também de adolescência, foi levantado essas questões também. Então vamos lá. Piercing, tatuagem. Não, tô brincando. Melhor. Essa eu vou deixar. Eu vou deixar o pastor Maurício. Você imagina? Lael ministrando louvor com piercing. Não, mas olha, vocês não sabem, mas é assim, eu por fora, eu sou assim, tranquilo, não tenho mas por dentro eu tenho os alargadores, eu tenho tatuagem, tenho tudo. Não Qualquer finaliza, dia, hein? me aguardem que qualquer dia eu vou aparecer. E aí, Ó, pastor? Pode nessa é melhor eu não falar dele, vou deixar aqui pro lado pra eu não estragar o programa. Deixa quieto. Não. Olha, mas eu tô aqui falando que essa foto, tu tem que ter um objetivo, tu tem que ter um propósito, não é só porque o outro fez, lá está. O outro fez, então eu pra me igualar ao outro eu vou fazer também. Então assim, no dia, eu até hoje não fiz uma tatuagem, tenho vontade de fazer, tenho. Se um dia eu fizer, vai ser com propósito, vai ser por alguma coisa com propósito, não sei o que ainda, o que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer. mas eu não pode ser só pela influência, tá na moda. Hoje em dia tatuagem tá na moda, Por quê, né? O porquê que você quer fazer. Eu costumo pensar Isso. tipo, por que você quer fazer? Eu sempre quis fazer, minha mãe nunca deixou. Depois eu casei, falei, agora eu faço, e minha mulher não deixa. Então, meu É isso aí, amigo. galera. É isso aí, galera. Aí, ó. Casa também, meu filho. Casa que é bom. Não, mas ó, é assim, nada contra o piercing, nada contra a tatuagem, nada disso. Agora, deve pensar bem, porque existem coisas que você faz e depois você não pode desfazer. Verdade. Né? Você imagina um cara tatuar o nome da namorada ali, né? Depois o negócio dá pro torto. Tem que arrumar uma com o nome. Tem que comprar meu nome. Meu nome, nossa, Como é que você chama? Não pode ser. Não, você não pode. Não é seu nome, eu já. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser então? Então, é uma questão de logística. Não, o que você vai fazer? E depois tem a questão do corpo. Há pessoas que exageram também, né? Ele se deforma. Uma vez eu vi um cara que não tinha cara de pessoa, ele tinha cara de um jacaré, de um crocodilo, de uma coisa qualquer, né? É um exagero, sabe? Ele, aliás, tinha o corpo todo coberto de tatuagem, e piercing, e fez mudanças, inclusive, na forma do osso para ficar parecendo com um animal. São coisas que são exageradas, né? Que acho que Deus te criou com a beleza que você do jeito que você tem a sua beleza natural. Quer usar um brinco, um piercing, uma tatuagem? Do meu ponto de vista, agora falo eu, sem exagero, com essa dica de que você está fazendo uma coisa para um objetivo. Eu sei que pessoas tatuam ali algo para evangelizar, que normalmente vai dispor de um questionamento. Por que você tem isso? Eu tenho isso por causa disso. Então acaba sendo uma desculpa para falar de Eu Jesus. me limito aqui, ó. Nossa pulseirinha tá fogo. Vai muito, pegando pela sua resposta, pelo que eu pude entender, vai muito da mente da pessoa. Da mente. Por que eu tô fazendo? Exatamente. Qual que é o meu objetivo em fazer? Isso, e olha, mas sem descontrolar, porque eu já ouvi dizer que quem faz uma tatuagem, de repente quer fazer a segunda, de repente quer fazer a terceira, aí ele faz aquilo, por exemplo, aqui no braço, de repente quer cobrir todo o resto do braço. Começa com peixe, depois já quer terminar o rio todo. Depois que depois chama... Tá certo, é isso. Aí deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Nós falamos aqui, pessoas que têm a autonomia, que já são crescidinhas, né? Tá. Pronto. Ok. Mas se os adolescentes... Aguenta? Quer pôr o piercing. Aguenta. Seus pais não concordam. Até casar, Exatamente. Ou seja, quem manda é os pais, né? É assim, a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma vida prolongada. E então, se o pai não concorda e vocês fizerem tatuagem, vocês vão morrer mais cedo, basicamente.
Você não quer morrer? Se não quer morrer, não faz. Não, mas eu acredito assim. Honra teu pai e a tua mãe. E isso é muito importante. E os adolescentes, eu sei que passam numa fase em que honra teu pai e a tua mãe parece que sai do vocabulário deles, porque o adolescente faz parte da natureza. Deus criou assim. O adolescente está começando a ter a sua independência e achando, opa, peraí, eu posso ser... uma mistura de ideias, de coisas. A adolescência é uma fase difícil. Mas é importante os adolescentes que estão vendo saber que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Então, se os teus pais não concordam, espera. Ah, não faz agora. Vai fazer por quê? Deixa eu dar um exemplo meu. Eu queria muito ter um brinco. Era meu sonho ter um brinco na orelha. E eu fui e fiz. E coloquei o brinco na minha orelha aqui. Na orelha esquerda, não foi na direita. Porque a direita é do outro lado. É do outro lado da cabeça. É do outro lado que a gente já falou lá atrás. E eu coloquei um brinco. E fiquei feliz da vida. Cheguei em casa. Gente, o meu pai me respeitou, não falou mal comigo, mas ficou triste. E eu vi na cara dele, meu pai ficou triste. Meu pai não ficou chateado, não me repreendeu, não falou nada, mas ficou triste. Pai, não tem problema, isso aqui depois acostuma, não sei o que. Essa noite eu fui dormir. E como que o Espírito Santo falando dentro de mim? Filho, por que você pôs o brinco? Só porque os teus amigos têm brinco? Vale a pena? Teu pai ficou triste. E olha que eu já tinha mais de 18 anos, já não era adolescente. Teu pai ficou triste. Você acha que vale a pena? Sabe o que eu fiz? Arranquei o brinco, nunca mais coloquei. Eu disse assim, não vale a pena, eu estou fazendo porque qual é o meu objetivo? Só para mostrar para os outros, só porque os meus amigos têm o brinco que eu vou pôr? Não tem sentido, ia deixar o meu pai triste. E na igreja, meu pai era o pastor da igreja, de alguma forma iria meio que escandalizar. Para quê? Não tinha um objetivo. Daí eu descobri, se ela tem um objetivo, eu tiro. No dia seguinte eu tirei. E o meu pai ficou feliz. Além disso, por exemplo, o adolescente precisa perceber uma coisa. Como estão numa fase de mudança, e de muitas mudanças, há coisas que mudam muito rápido, que hoje você gosta, amanhã não. Hoje é interessante, amanhã já não é. No adolescente. É verdade. Mesmo as namoradinhas que vocês têm hoje, tô amando, tô apaixonado, amanhã já não tá coisíssima nenhuma. Então as coisas mudam. Então é importante que vocês esperem. Isso que foi falado. Esperem o tempo. Esperem um pouco. Não contrariem os vossos pais, certo? É porque, vamos falar a coisa abertamente, se você está na sua casa, debaixo da guarda do seu pai, tem mais que obedecer mesmo. E cumprir as coisas como deve ser, e ajudar na casa também, né? E isso é uma forma de cumprir, é para viver mais tempo, né? Então, para não morrer. Então, espera um pouco, que você vai descobrir depois se realmente, olha, do que? Eu vou fazer. Aí daqui um pouco passa um tempo, eu acho que eu não fiz bem, acho que não era isso bem que eu queria, ou você fez motivado por uma coisa que depois de um tempo vai perder a motivação, aí vai fazer o quê? Tá demais. Não vale a pena esperar de repente você esperar ser mais de maduro, repente você arranja uma tatuagem. Eu sei que isso que eu vou falar aqui para os adolescentes entra por um ouvido e sai pelo outro. Que é assim, espera ser mais maduro. Vocês vão dizer, não, eu já sou maduro. Daqui uns anos, daqui a 10 anos, volta aqui e assiste esse programa e você vai dizer assim, afinal, eu não era maduro. Espera um pouco. Se os teus pais não concordam, espera. Quem sabe um dia mais tarde você faça. A gente não está dizendo para não fazer. Quem sabe? Quem sabe eu nos meus 40 e tal vou fazer. Não sei, não fiz até hoje. Não sei, tem que ter um objetivo próprio. Mas espera, vale a pena. Honra teu pai e tua mãe. Quando eu era adolescente, eu sabia tudo, os meus pais não sabiam nada. Depois chegou uma altura que eles sabiam bastante, eu sabia mais ou menos. Agora eu não sei nada. Só sei que nada sei. Então vocês vão chegar lá, tranquilo. Ainda nessa assim de pode ou não pode, namoro na adolescência. Ficar. É muito... Deixa eu dar um exemplo. Vamos começar já aqui. Vamos começar. Na minha adolescência eu estava apaixonado por uma menina. Tinha os meus 14 anos.
Tava apaixonado, nossa, mas assim, eu achei que era pra vida, já tava apaixonado, não sei o quê. Pra vida. Só que eu sempre fui assim, meio, como é que é? Me falta a palavra, meio por trás assim, com vergonha, meio tímido, tem essa palavra. Eu sempre fui meio tímido, assim, meio coisa. Então eu tava assim, ganhando coragem pra falar com ela na minha adolescência. Daí eu cheguei pra ela, falei assim, olha, você quer namorar comigo? Só que na minha mente ela ia dizer que não, né? Então eu disse, se você não quiser, a gente pode ficar só. Daí eu ia escusar dizer que acabou tudo. Acabou que nunca começou. Por quê? Já chegou a ver assim, né? Mas assim, o namoro tem que ter um objetivo. Da mesma forma que a tatuagem, qualquer coisa tem que ter um objetivo. O namoro tem que ter um objetivo. E qual é o objetivo do namoro? Casar. Casar. Por quê? Não existe isso de ficar. Sabe que namoro que demora muito tempo, vamos supor, vocês querem começar a namorar aos 14, 15 anos. Meu, você vai casar daqui a 2 anos? Com 17 anos? Não vai. Você vai casar possivelmente depois dos 20 e tal, sei lá. E vai ficar namorando. Vai ficar namorando 6 anos, 7 anos. O que vai acontecer? Vocês, mais uma vez, vão contra a palavra de Deus, que fala sobre o sexo fora do casamento. Então, daí vocês vão desobedecer a Deus, vocês vão pecar. Por quê? Por causa do namoro que se prolongou anos. Por quê? Porque vocês começaram cedo demais. Mais uma vez, eu sei que vocês vão dizer que vocês são maduros. Vocês não são ainda, vocês vão descobrir um dia. Por isso, adolescência não é hora de começar a namorar. A não ser a Keila até poderia ser, porque a Keila casou com 18 anos, né? A Keila casou com 18 anos, então pronto, começou na adolescência, começou ali com 16. Então aí tá certo, mas o que acontece? Havia um plano, havia um projeto de casar. Aí tudo bem, tudo certo, ainda mais que as mulheres amadurecem bem mais cedo que os homens, uns 3 anos à frente elas estão da gente. Nós 3, a Nayara tá vendo, tá mais inteligente que nós aqui. Por isso, vale a pena esperar. Aproveitem a vossa adolescência, brinca com os amigos, sai com os amigos, vão... Eu ia dizer... É melhor não faça. Não fala, não. Não é melhor não falar nada. Mas também não fala. Olha, aproveitem a vida, vão no cinema, tenham as vossas amizades, vão conhecer lugares novos. Os hormônios, né, pastor, estão lá. Não. Tem uns mas negócios. É igual você falou, nessa fase da adolescência, hoje a gente ama uma menina, amanhã se outra olhar pra gente tá amando a outra. Aí depois outra olha, a gente ama a outra. Deixa. E tem uma coisa, como o adolescente é um ser que está em constante mudança, não é só mudança física, é mudança na mente também, nos gostos, né, das coisas, até de roupa e das coisas. Então, é em constante mudança. Então é um momento instável. E o momento instável é o pior momento para um relacionamento desse tipo, porque o casamento é para a vida, né? Então não pode haver instabilidade. Depois, adolescente, os hormônios saem sempre como você falou, né? E chegam, o namoro vai levar a quê? Né? Qual que é o namoro? Vai levar o quê? Vai levar aos amassos, ao agarrar, ao estar perto, ao beijar. E não esqueça de uma coisa, beijo é igual ferro elétrico, você liga em cima e esquenta embaixo. Então vai dar ruim. Conversa tá não vai dar certo. É muito o que o Léo falou. Você vai começar a namorar agora com 15, você não vai casar com 16, 17. E crente não pode namorar muito, não adianta. Não adianta. A minha ideia é assim, menos de 1 ano é pouco, mais de 2 é muito. Na minha ideia, eu e a Nicole foi 1 ano e alguns meses aí, não sei o quê. Mas eu acho que menos de 1 ano não foi suficiente, talvez, para se conhecer. Às vezes, por exemplo, a minha mãe e meu pai foram uns 4 meses, né? Aí é outra história, deu certo, eu tô aqui, né? Eu nasci. Mas assim, na minha opinião, tem que ter algum conhecimento. Eu acho que os primeiros 6 meses de namoro é o mar de rosa. Daí começa a ter as primeiras brigas. E eu sou muito racional nas coisas, assim. Eu acho que quando nós namoramos, o período de namoro não é um casamento, não é para a vida toda, embora a gente pense que é, e temos que começar pensando que é. Mas vamos supor que passados 6 meses a gente começa a brigar todo dia, não dá certo e não sei o quê. Acha que vamos casar e vai melhorar? Não, o casamento amplia tudo que nós vivemos no namoro. Ou seja, se a gente briga agora, a gente vai brigar 10 vezes mais. Depois, então, eu acho que menos de 1 ano é pouco, mas mais de 2 a pessoa vai fazer o quê? Vai ter relação sexual fora do casamento e aquilo normal. E o pecado funciona assim. A primeira vez que você faz,
você sente a culpa e você se sente mal. A segunda vez que você faz, você sente mal. A terceira vez que você faz, você sente... não passa. A quarta vez que você faz, eu até acho que não é errado. A quinta vez, sexta vez, é normal. Já virou normal. É isso. Então, na adolescência, se vocês não vão casar, se vocês não têm planos de casar agora, não vale a pena. Por que isso? Porque vocês vão pecar, vão desobedecer a Deus e guardem. Uma das coisas, falando para vocês diretamente, uma das coisas mais importantes que vocês têm é a vossa virgindade. Se não são ainda, Deus ama do mesmo jeito e Deus vai dar um casamento abençoado. Mas se mulher, se tu és virgem, homem, se tu adolescente, se tu és virgem, guarda, vale a pena. Tu vais ver como o casamento vai ser muito mais especial, vai ser muito mais agradável, aquela noite de núpcias ser realmente uma novidade e não alguma coisa que já fizeram atrás. Guardem-se, vale a pena, está na palavra de Deus, então guardem-se, Deus vai honrar por vocês se guardarem, façam propósito. Então isso não é possível começando um namoro onde sim. E ainda tem mais, as feridas que se podem causar nesse tempo de namoro que não dá certo. A ferida na menina, no rapaz, as expectativas frustradas, ou seja, saem feridos de um relacionamento. E o tempo também que você acaba gastando, por exemplo, eu comecei a namorar com 13 anos. E não foi comigo. Eu ficava doido pra falar isso. É sério. E hoje, com 28 anos, eu vejo que eu poderia ter gasto esse tempo com os meus pais, com amigos, relacionamento com a minha família. E é um tempo que foi perdido. Não volta, minha adolescência não volta atrás. Então, adolescentes, no caso aqui, começou a namorar por 13 anos, não recomendo, tive a aprovação dos meus pais, nunca ia namorar sem a aprovação deles. Mas eles permitiram, porque era mais fácil estar sob a proteção, né, deles, do que alguma... Eu nunca ia namorar escondida, né, mas eles me deram a benção de namorar naquela altura. Só que hoje eu vejo como eu poderia ter aproveitado a minha adolescência, brincado mais. Antigamente eu brincava assim muito mais, porque hoje é mais tecnologia, mas poderia ter aproveitado os meus amigos, a minha família, meus pais, enfim. E isso não é impedimento, porque há uma coisa interessante que o pessoal fala, mas eu sou humano. Claro que sim, e ainda bem. Se você é um homem, gosta da rapariga, sente aquelas cenas todas que você sabe que faz parte da sua vida, louve a Deus por isso que você é uma pessoa normal, a menina também é igual. Agora, controle isso aí, né? Controle a cavalaria, segura o negócio. Põe gelo. Também ligado com o namoro, veio ver a pergunta do ficar. Se o ficar o ficar só acontece quando você perde o autocarro. Fica pra trás. O que aconteceu? Eu fiquei. Aquele negócio de entrar na quadra e dar uns beijinhos e acabou. Cada um pro seu lado, uma vez. Não, flerte, você pode ver de longe. O flertar é assim, você vê de longe, você olha bonito e tal, bacana, mas não mexe, não. Até porque o pastor Maurício falou sobre os danos que isso causa na pessoa. Por quê? Porque esses flirts, esses de ficar, por exemplo, assim, dá só um beijo, fica ali uma semana, depois já acaba. Mas isso cria expectativa na menina, cria expectativa no rapaz. De repente são frustrados, de repente temos alguém que está sofrendo, passando por aquilo, se arrependendo do que fez. Por que eu comecei? Negócio não deu certo. Suicídios, mortes. Um monte de coisa pode acontecer por conta disso. Então, não é bom isso. Lá está, sempre que a gente entra num namoro, tem que ter um objetivo. E o objetivo que nós vemos à luz da Bíblia é o homem deixará o seu pai, sua mãe, a mulher, e os dois se unirão e serão uma carne. Então o objetivo é o quê? Casar. Então, tudo que seja fora do objetivo de casar, não tem sentido no namoro. Então, por isso que não tem sentido muito novos e não tem sentido ficar, não é? Porque se o objetivo é só aproveitar uns dias, não tem sentido, vai brincar com o sentimento das outras pessoas. Pode ser que não dê certo no namoro, não é? Pode ser que não dê certo, você namora sério, você tem compromisso sério, pode ser que não dê certo, não é disso que a gente está falando, não é? Aconteceu alguma coisa, não deu certo, não deu, não é? Você ora e Deus orienta as coisas, não é? Mas aí também, bem conversado, bem tratado, não há feridas, não deu certo. Mesmo assim,
a melhor opção é esperar, né? E saber esperar é uma virtude. A nossa geração, essa geração, vocês adolescentes, tem sido uma geração que tem maior dificuldade de esperar, quer as coisas já prontas, parece que já nasceram prontas. A gente sai na rua, vê a meninada aí no maior rolo, mas não esqueça disso, ficar é perder o autocarro, também é só isso. Isso aí. Deixa eu só falar uma coisa. Vou falar principalmente para as meninas agora. Aí, para as adolescentes meninas. Boa. Guardem. Imagina isso. Guardem, sabe? Menino. Olha, rapaz, eu sou rapaz. Eu já passei por lá. Eles só querem uma coisa. Eles só querem esquentar a coisa embaixo e está feito. É isso, sendo muito claro. É o que eles querem. O que eles vão fazer? Vão vos usar. Vão usar. Porque a menina não. A menina gosta de conversa, de relacionamento, tudo isso. Os meninos não, eles querem ter o seu prazer e depois vão te abandonar, vão embora. Por isso guardem-se, mantenham-se virgens, não abram assim, tá difícil, eu não estou conseguindo arrumar um namorado, por isso então eu vou liberar o ponto. Não, deixa eles conquistarem, façam-se difícil. Olha, hoje em dia falta muito meninas difíceis. Hoje em dia está tudo muito fácil, por isso que está tão fácil ficar. Por quê? Porque as meninas liberam tudo. Hoje em dia é o contrário, os meninos vão atrás dos rapazes, em vez de ser os rapazes indo atrás das meninas. Meninas, guardem-se, façam difícil. Quando o rapaz chegar, você pode estar apaixonadíssima por ele, mas faz difícil, né? Deixa ele correr atrás, você vai ver como o amor vai aumentar muito mais ainda, mas não é na adolescência, é só para mais tarde, é só guarda para mais tarde. É só para preparar. Não, é isso mesmo, guardem-se, sejam difíceis, sejam firmes, porque eles andam por aí. Ok, então vamos mudar aí um pouquinho nosso rumo da conversa. Foi muito bom, fica aí, olha, dicas preciosas para a vida inteira. Uma das questões que eles colocaram aqui, e voltando ao nosso tema do conhecer a Jesus, e enfim, em qual época é a melhor época para se batizar? Tem alguma idade certa, algo assim? Não, a Bíblia não nos dá uma idade de batismo, né? Agora, a Bíblia nos deixa entender que batismo é uma consciência e é uma definição ao conhecimento que a pessoa tem a respeito de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus, a vida de Jesus, o que Jesus veio fazer, e um comportamento, uma atitude que tem a ver com o relacionamento da pessoa com Deus. Ou seja, não existe. Eu, por exemplo, fui batizado com 12 anos de idade. Não a pessoa mais nova que eu batizei depois foi talvez com 11 anos. Por quê? Ao fazer as perguntas, a pessoa sabia porque tinha consciência. Tinha conhecimento. Porque está no início da adolescência para ver se eles não caem lá na frente. No início da adolescência batiza logo. Tá certo. Tô brincando. Tá certo. Nós não batizamos crianças, né? Porque pronto, a gente entende que tem que ter uma consciência, idade de consciência. E varia, né? Há uma pessoa que com 11 anos, 12 anos tem uma consciência clara, serve de Deus, acerca da vida, é isso que ele quer. Batismo é uma decisão pública daquilo que você já fez cá dentro. É isso mesmo. Tá? Então, publicamente está dizendo, eu sou por Jesus, não é oba-oba, não é, vamos batizar, vou tomar um banho, não é nada disso. É uma decisão por Jesus, séria. É interessante o que você falou, é uma manifestação externa do que nós estamos a viver dentro de nós, não é? Então, assim, a pessoa aceita Jesus, diz assim, eu quero deixar a minha vida, eu quero seguir Jesus, eu quero que Ele controle a minha vida, os meus dias, eu quero fazer a vontade dEle. Então, daí a gente batiza e mostra para todo mundo, olha, eu estou me batizando, mas é o que eu estou vivendo dentro de mim. Então, por isso não tem sentido ser uma criança muito nova, porque ela não tem essa consciência. A Yari, a minha filha está com 3 anos. Ela sabe de alguma coisa? Sabe de nada.
tipo assim, ela quer brincar, não sabe de nada, assim, tipo... tá aprendendo, não é? Ela vai me ouvir daqui a uns anos. Mas, entendeu? Ela não tem consciência de dizer assim, eu vou aceitar Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus. Não, somos nós que estamos comandando ali o barco, tentando ensinar ela, mas só quando ela tiver uma maturidade. Lá está, e a maturidade depende muito da pessoa. Se bem que as meninas amadurecem mais cedo, personalmente, né? Então... Se fosse perguntar assim, qual é a idade mínima ideal? Eu diria isso, 12 anos. 12 anos, uma excelente idade para o batismo. Daí para cima. Aí né? sim. Sou melhor até que Jesus foi com 30, né? Jesus foi com 30. Não precisa esperar também até lá. Também não precisa chegar nos 30, certo? Exatamente, né? Então eu acho que é isso. É isso aí. É muito pessoal. Tem aqui uma pergunta bem interessante. Como é possível que as pessoas antigamente poderiam chegar a mais de 100 anos que hoje ninguém... quer dizer... Não é que ninguém via. Sim, mas os 900... Eu acho que é culpa no fast food, não. McDonald's da altura já, né? Eu ia falar McDonald's, mas não sabia se podia fazer propaganda. Quem viveu mais lá foi o Matusalém, 960 e não sei quanto lá, né? Muita coisa. Os Setos, os Matusaléns, Mas foi depois do dilúvio que Deus disse que os dias do homem seriam limitados aos 120, né? Foi depois do dilúvio, eu estou na confusão. Eu acho que foi depois do dilúvio para Noé que Jesus falou, por causa do pecado. Por causa do pecado, porque as pessoas estavam se corrompendo. Antes de Noé, o que estava acontecendo? A Bíblia fala, eu não vou entrar nisso porque daria para mangas, mas os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Não vou entrar por essa questão, mas daí começaram a formar aqueles gigantes e começaram a se corromper. De tal forma que nessa altura, não sei exatamente os pecados que havia, mas Deus estava tão chateado e tão arrependido com a criação da humanidade que ele decidiu destruir todo mundo e deixar Noé, que era a única pessoa fiel a Deus, e recomeçar tudo de novo, fazer um reset, igual a gente faz com o computador, né? E quando ele fez esse reset, eu espero não estar errado, foi nessa altura, mas acho que sim, daí ele diz, então os dias do homem serão limitados a 120. É isso, né? A minha mãe está atrás das câmaras hoje. Os dias dos homens serão limitados a 120 anos, e a partir dessa altura eles começaram a viver menos. Claro, teve gente que ainda viveu mais, mas a média seria menos. Então eu diria que antigamente havia, desde a altura de Noé, porque o propósito de Deus, na verdade, nem era 900 anos. O propósito de Deus era o quê? Era que o homem e a mulher vivessem eternamente. Era se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles comiam do quê? Eles comiam todos os dias, possivelmente, da árvore da vida. Eles comiam, porque eles podiam comer. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De tal forma que, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, daí Deus teve que tirar eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente como Deus, conhecendo igual a Deus. Então, Deus teve que os tirar de lá. Mas o objetivo principal de Deus, o inicial de Deus, era que o homem e a mulher vivessem eternamente em convívio com Cristo. Só que daí veio o pecado, e o pecado se multiplicou. Deus quis fazer um reset em tudo, então acho que Deus te disse assim, 900 anos é muito que esse pessoal vai... Pensou 900 anos pecando, diminui para 100 ali. Peca só 100 anos. Aí troca o toque. Ainda tem a questão também, a palavra que aparece é a degradação. Essa degradação, ela não foi só no gênero humano, mas ao longo dos anos ela tem sido no sistema, no universo, não é? Hoje em dia, o que a gente come? Plástico, não é? O que a gente come? Aquilo que diminui a nossa longevidade, né? Naquele tempo, o que as pessoas se alimentavam do quê? Das coisas da natureza. A minha avó, por exemplo, viveu 106 anos, não é? E ela morreu ainda porque teve uma queda, partiu a bacia, etc. Você não disse que ela tinha vivido mais. Mas 106 anos, e não faz assim tanto tempo. Não faz assim tanto tempo que ela faleceu. Então, onde que ela vivia? No campo, descalça, não usava sapato, comia daquilo que a terra produzia, não havia químicos, não havia nada disso na plantação. Mas hoje o que a gente vai comer? Um frango hoje, você vai ali e compra um frango de 1,5 kg, você coloca na panela, quando termina, tem meio quilo,
né? O resto já foi tudo evaporado. Então, o frango hoje que você levaria mais ou menos, isso mesmo, mais ou menos 1 ano no campo, você o come desde que ele sai do ovo com 2, 3 meses. Já pensou? Ele não sabe andar, o frango de aviário não sabe andar, ele incha de tanta porcaria que coloca. Aí a gente come aquilo, vai viver menos tempo, mas é natural. Então, eu acho que é isso, o pecado, e o pecado gera morte, naturalmente, e junto com essa degradação. Né, Eu acho que mais uma coisa que mostra também que Jesus deve estar para voltar, porque é isso tudo que o pastor Maurício falou, com tudo que a gente come, com todos os malefícios, com a poluição, com tudo, a tendência é o quê? As pessoas viverem cada vez menos, mas a ciência, mais uma vez, quer que as pessoas vivam cada vez mais tempo, então estão tentando arrumar formas de viver mais tempo. Só que quando a corrupção que existe na sociedade, não é corrupção, mas com o afastamento dos princípios de tudo, e com o pecado, e com tudo que tem a degradação da sociedade, se a ciência conseguir que as pessoas vivam mais tempo, Jesus tem que voltar, porque não tem como. Porque, para vocês terem uma ideia, tem alguém ligado à Disney, eu não sei como é que chama lá, que ele fez, e nem sei se isso é verdade, porque às vezes na internet surgem umas histórias que não são verdades. Por isso, tem coisas aqui hoje que eu falei que são verdade, mas tudo que não é, eu estou falando que eu não sei se é ou não. Mas que ele pediu para criopreservar o corpo dele e acordarem de novo quando tiver a esperança para a vida prolongada, por exemplo. Então, supostamente em algum laboratório do mundo está uma pessoa criopreservada que não tinha morrido, mas estava em fase de morrer porque tinha uma doença avançada. Então, que pediu para acordar, ele tinha uma doença terminal assim, mas estava vivo. Então, criopreservaram o corpo dele para ressuscitar ele quando tiver, exatamente, quando tiver uma cura para a doença que ele tinha. É exatamente esse o sentido da vida. Ou seja, as pessoas querem a vida eterna, mas Deus já limitou. Por quê? Porque Deus já teve a experiência no passado que não pode viver demais, senão vai pecar mais, não é? Porque, então, vão acordá-lo no dia do... Acho que, uma opinião minha, eu acho que quando o homem tiver a ponto de querer mexer na vida, acho que Deus pega e... Agora eu volto. É isso mesmo. E uma das últimas questões que foram levantadas aqui, dentro dessa área da alimentação, aí, enfim, colocaram uma questão que era, antigamente que a pessoa aqui estava mencionando, no Antigo Testamento, existiam alguns alimentos que não se podiam comer. Quais são? Isso permanece? A gente leva até hoje? Como que é? Como que é essa história, pastor? Pode comer carne de porco, por quê? Então, realmente, lá está, eu estava na minha leitura, né, das leis, dos princípios, esses dias da semana, falava, né, os animais que têm as unhas fendidas, tipo porco, que não rumina, né? O coelho rumina, mas não se pode comer, os bicharocos quaisquer que não se pode comer. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, no apóstolo Paulo dizendo assim, olha, aquilo que te colocar dentro da mesa, você não pode rejeitar com oração. Né? Eu acho que tem muito a ver essa limitação de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, tem muito a ver com a nossa própria saúde. Se for para você perguntar, você gosta de entremeada? Claro que eu gosto. Carninha de porco, claro que é bom. Gosto, aliás. É bom para o corpo humano? Não é bom. Existem coisas que não são boas, mas também muita carne vermelha, etc., não é muito bom. Nesse caso, o porco, especialmente o porco no Velho Testamento, era considerado um animal imundo, um animal... o animal que não é ruminante, nesse caso, entre os... a vaca, o cavalo, o camelo, etc. e tal. Alguns animais, eles agregam no seu corpo uma série de elementos nocivos ao ser humano. O porco, por exemplo, é um deles. O coelho
facilmente ele fica doente, ele atrai doenças, certo? Então, eu, Maurício, acredito que alguns desses animais eram exatamente para preservar. De uma forma que Deus protegeu o homem. Protegeu. Era Deus sendo bom, não é uma imposição tipo Deus assim dizendo, vocês não podem, não sei o que, não, era Deus protegendo, porque ainda mais, hoje em dia temos a questão de higiene, temos muita coisa, mas lá naquela altura, Nenhuma. E depois, o próprio Pedro, né, quando a Bíblia fala que ele estava orando, isso aí é uma parte, né, por causa de abençoar muitas pessoas não judias. Deus enviou uma visão para ele, uma série de animais, desses animais que não se podiam comer. E Deus falou para ele, mata e come. Ele disse, não, eu nunca comi nada imundo. Nunca comi nada que um judeu não deu comer. Isso eu disse, não trato por mundo aquilo que eu santifico. Existem coisas, e Paulo fala sobre um alimento que é santificado pela oração. Você chega numa casa, não sabe se aquilo é porco, se é coelho, se é vaca, se é um animal qualquer, né, seja o que for, não é? Então, coloca diante de você. A Bíblia diz, ora e come, cala-te. Come e cala-te, não é? Agora, tem muita a ver, por exemplo, eu que vivi no campo, a gente vivia daquilo que o campo produzia, né? Então, eu já comi alguns bichos que não é normal comer, não é normal. Já comi. mas vai ter que falar quais, né? Deixou na Já comi iguana, já comi macaco, Que coisa leve, Não deu nem vontade de experimentar. Não. já comi crocodilo, já comi tartaruga, já comi Tartaruga, ouriço. Pá, achei que a lista era pequena, né? Pastor, ouriço, tartaruga. Gente, pode comer tudo. Jesus. Agora, devido ao campo, é a realidade. Se você for os índios, aquilo que eles comem, eles têm essa... Mas mesmo assim, existem alguns animais... Agora, veja bem, eu estava lendo um negócio. Tem animais que a Bíblia fala que não se deve comer, por exemplo, a coruja, o gavião, a águia, não é? Alguns tipos de peixes sem barbatanas, não sei o quê. Tem animais... Abutre. Tem animais que você não tem vontade de comer. Não. Mas você vê que é natural. Deus já falou e a própria pessoa sente que não deve comer aquele animal. Por exemplo, quando eu olho para um abutre, quando eu olho para uma águia, para um gavião, Não dá vontade eu nenhuma. não tenho vontade de comer esse bicho. Uma coruja, não. Um passarinho. Eu comia passarinho. Não, Não, isso é delícia. não. Isso é delícia, pessoal, delícia. Então, se você for a lista daquilo que não se deve comer, normalmente são coisas que nós não gostamos. A natureza do homem não... A não ser alguns malucos que comem lá os morcegos, que comem, né, até os insetos, por exemplo, o gafanhoto. Para comer um inseto, para se comer, tem que ser que anda pelo chão, mas que salta. Então o gafanhoto é um desses. O gafanhoto pode se comer. É uma coisa que parece repugnante, mas pode se comer. Vou procurar um ali fora depois. Chama-se lá em África camarão voador. Olha aí, ó. Bom, basicamente eu acho que nós devemos ser veganos, né? Deve comer todos os animais que comem erva. Por exemplo, a vaca come o quê? Come erva. Então nós somos veganos. Nesse caso, eu concordo. Boa. É isso aí. É isso aí. Olha, eu acho que Tá tá feito? ótimo. Acho que tá bem. Meu Deus do céu. Tudo muito... Acho que não ficou dúvida. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos seus comentários. Não esqueçam, né, que tá chegando ao fim a temporada, mas ainda vai ter mais um episódio. E a próxima temporada, sabe quando? Também ainda não sei, mas... Tá pra breve. Pastores, agradeço Obrigado a disposição, Obrigado a nós. esclarecimentos. Até porque se vocês... Acho que vai vir ainda, o pastor de Jesus vai vindo mais questionamentos aí. Até porque se vocês não respondessem, a gente teria que dar um jeito de responder. Então a gente agradece muito a vocês. Agradecemos de coração. Tá bom, gente. Obrigado. É isso aí. E qual que é o conselho que vocês deixam para essa fase da adolescência? É um conselho assim rápido, de poucas palavras. Epá,
Para as meninas, fecha as pernas. Tenha um juízo. Muito cuidado. E para os meninos, abre as pernas para jogar futebol. Pronto. Não, desculpa, já estraguei. Isso vai ao ar, né? Não, vai que vai. Ok. Olha, uma coisa. Busque a Deus. Ame a Jesus apaixonadamente. Ame a sua igreja. Ame os seus líderes, Diogo e Nayara. Sejam apaixonados por Jesus. Ame Jesus acima de tudo. Que Cristo na sua vida seja inegociável. Deus Pai, Filho e Espírito sejam inegociáveis. Leia a Bíblia, se apaixone pelas Escrituras e sirvam a Deus com os vossos talentos. Dê o vosso melhor para Deus. Faça o vosso melhor para Deus. Com certeza Ele vai te abençoar. Eu concordo plenamente com o pastor Maurício, é isso mesmo, sirvam a Deus, obedeçam e tudo, e aproveitem, agora falando de um outro lado também, aproveitem a vossa adolescência para estar com os amigos, para ter amigos, muitos amigos, saiam juntos, passeiem juntos, vão no cinema, façam tudo, não se preocupem em namorar agora, vai ter a altura certa, quando vocês estiverem prontos para casar, aproveitem a vossa adolescência nas amizades, sirvam na igreja, envolvam-se na igreja, aproveitem a vossa adolescência, pessoal. Vocês ainda não estão maduros o suficiente. Vocês não sabem ainda, vocês vão saber mais tarde. Então, se vocês aceitarem o que a gente está dizendo desde agora, vai ser muito melhor. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Ana. E não perca os próximos episódios aí da nossa conversa aqui. Maravilhoso. Acho que foi um pouquinho longo, mas Foi bom. Tá bem? Até a próxima. Tchau. Beijo. Abraços.